reuniram hoje cedo. O ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, tirou um tempinho ali na agenda, saiu rapidamente dessa reunião para trazer aqui os destaques para a gente. Ministro, muito obrigada pela participação com a gente no All News. O que se trouxe, que foi discutido de concreto aí, de ações novas que a gente pode trazer a partir dessa reunião? Bom dia para você. Oi, Natália. Bom dia, Josias, bom dia, Thales. Prazer falar com vocês. Tem ações em todas as áreas principais do governo federal. Ações na saúde, ações na área dos transportes para garantir fluxo para as cidades, nas BRs, ações de salvamento emergenciais que estão sendo lideradas pelo Exército, ações de chegada de alimentos, de água e de materiais de necessidades primárias para as áreas inundadas que estão sendo conduzidas pela Defesa Civil Nacional. Então, essa sala de situação ela serve para centralizar as informações, para observar o trabalho de todos os ministérios e para garantir uma coordenação adequada do governo federal e também uma coordenação de esforços federativos com o governo do estado do Rio Grande do Sul e com os municípios. Porque, como falou o prefeito aí, as cidades têm muito mais dificuldades orçamentárias. E o estado do Rio Grande do Sul ele vive uma restrição fiscal histórica ao longo de muitos governos que o coloca sempre como um dos estados com menor capacidade de investimento dos seus próprios recursos entre todos os estados brasileiros, o que dificulta mais e amplia a necessidade do governo federal colaborar num momento como esse. Ministro, o que de objetivo foi decidido nessa reunião hoje? Foi decidido a intensificação do trabalho, né? Foi intensificado o debate acerca do tamanho do desastre ambiental que acontece lá, e o trabalho está sendo muito intenso. Só o Ministério dos Transportes e o Ministério da Defesa, por meio dos militares, tem cerca de 1.500 homens trabalhando agora. Cerca de 1.000 homens do Exército Brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica, e 500 homens só aqui do Ministério dos Transportes, a partir dos próprios homens do DENIT, efetivos do governo federal e também de empresas contratadas que estão atuando nesse momento na limpeza e na desobstrução das vias para facilitar o resgate e para facilitar o abastecimento das cidades, né? O que é o mais importante nesse momento da crise. Mas todos os ministérios estão trabalhando integradamente. Por exemplo, o Ministério da Saúde está implantando um hospital de campanha, o Exército também está implantando um hospital de campanha, estão garantindo a chegada de medicamentos para que a população possa ser atendida, porque essas inundações inundou as casas e, por consequência, inundou muitos postos de saúde, hospitais, o que dificulta ainda mais os atendimentos. Eu estive lá no dia de ontem, os resgates do Exército, também muito importante, com as aeronaves que estão voando na região, né? Foram resgatadas mulheres gestantes, crianças pequenas, doentes, de um hospital que tratava crianças com câncer, inclusive, de maneira que todas essas ações somadas ajudam muito nesse momento, e é o governo federal demonstrando que federativamente vai oferecer todo o apoio, como foi a determinação do presidente Lula, para esse desastre climático que acontece no estado do Rio Grande do Sul. Ministro, essas ações do governo federal parecem muito adequadas e têm sido assim no momento de desastre. Houve desastre já no governo Lula, agora nesse terceiro mandato, houve desastre em São Paulo. O governo se entendeu rapidamente com o Tarcísio de Freitas, que é, aliás, um governador de oposição, né? E agiu para atenuar o drama ali no litoral paulista. Agora também, o Eduardo Leite não é governista, está o governo a prestar esta solidariedade. Então, isso me parece republicano e adequado. Agora, a gente vem falando aqui, desde o início do programa, sobre a necessidade de evoluir da mitigação para a prevenção. Existe um debate interno, está sob a coordenação da ministra Marina, mas parece que é um debate multiministerial, para colocar em pé um plano que permita ao governo tratar de forma diferenciada, em relação à prevenção, os mais de 1.000 municípios que são considerados pelo CEMADEM como aqueles que estão mais suscetíveis a problemas de enchente, de deslizamento e de seca. Quando que esse plano de prevenção, de adaptação climática, vai sair do bastidor para a vitrine? Quando é que isso vai virar uma realidade? Ele está sendo coordenado justamente num esforço na direção do que você propõe, Josias. O governo também entende adequado mudar apenas de uma reação depois do evento ocorrido para uma prevenção, a fim de minimizar os impactos desses eventos.
essa é uma discussão muito nova no mundo, né? É uma discussão de infraestrutura resiliente, de capacidade de suportar as intempéries climáticas cada vez mais extremadas. É uma discussão que é feita no mundo inteiro, porque se a gente tiver um pouquinho de calma, a gente observa que de tempos em tempos nos Estados Unidos, só por exemplo, acontecem incêndios nas mesmas áreas, as pessoas são retiradas das suas próprias casas, em outros locais acontecem vendavais que levam casas. Então, esse tipo de providência ele é difícil. Eu acompanhei um pouco aqui, porque estava aguardando o meu momento na entrevista, a colocação do prefeito lá da cidade de Mussum, uma cidade pequenininha, com menos de 5 mil habitantes. Mas o prefeito deu uma entrevista adequada, dizendo que esse investimento de modificar a própria cidade do local, ele é uma coisa complexa e que leva tempo, porque o próprio cidadão muitas vezes reage, tem que ser proibida a reconstrução naquelas áreas, e eu tenho falado muito sobre isso, porque o que nós vivemos hoje é o somatório das mudanças climáticas que permitem, que causam eventos mais extremados, com a má ocupação do solo. Aquela invasão, aquela ocupação de encosta, aquele bairro construído na beira de um rio, que durante um tempo parecia que era muito ruim pela ocupação urbana, mas ele agora está muito pior por conta dos eventos extremados que estão levando as pessoas a risco, né? Mais de 30 mortes confirmadas no Rio Grande do Sul, mais de 70 desaparecidos. No ano passado houve mais de 100 mortes. Então a gente precisa, obviamente, criar as condições para alertar as pessoas. Esse evento, eu queria colocar que houve um nível de alerta muito grande. Há mais de uma semana, o próprio Estado, municípios, do governo federal, por meio da Defesa Civil, vem alertando das fortes chuvas, mas mesmo assim, pelo local de moradia, cidadão que mora próximo de encosto, deslizamento de barreira, isso ceifam vidas e a gente precisa ter um plano mais adequado à luz dessa nova realidade. E a ministra Marina propõe exatamente isso, segregar um grupo de municípios com maior risco, sem que isso impeça a entrada de outros, eventualmente em caso de desastre de grande proporção, para que a gente tenha mais agilidade, para que o governo possa cada vez mais dar uma resposta mais rápida, tanto o governo federal quanto os governos estaduais e municipais trabalhando colaborativamente e federativamente, como você falou, porque parece até uma obrigação. Você disse, olha, o presidente fez isso com o Tarcísio, fez isso agora com o Eduardo Leite, mas isso não era a regra anteriormente. Eu próprio fui governador quando houve uma grande enchente no Nordeste e o presidente sequer esteve lá, né? Não houve ajuda. Em outro momento houve uma enchente grande na Bahia e o presidente estava andando de jet ski em outro estado. Então, sem querer politizar essa questão, é que fazer a obrigação é obrigação mesmo. Mas é importante que seja dito que, agora há pouco, as crises no Brasil eram enfrentadas no contrafluxo do que o pensamento majoritário esperava, tanto os desastres ambientais quanto a crise da Covid-19. Então, isso é muito importante, essa sobriedade federativa, o trabalho colaborativo, independente das questões políticas, porque isso dá segurança ao cidadão que está lá e está vendo o Exército sobrevoar, está vendo as ambulâncias do Exército trabalhando, helicópteros da Polícia Rodoviária Federal, os homens do Ministério dos Transportes já desobstruindo as vias, porque esse é sim o nosso papel e é isso que nós estamos fazendo. Ministro, o senhor lembrou que o Estado do Rio Grande do Sul está praticamente sem condição de pagamento de nada, não tem dinheiro, em suma, né? O senhor acha que, além da crise climática, há uma crise de responsabilidade dos gestores do Rio Grande do Sul? Não digo do atual só, mas são 50 anos que, pelo menos, que lá a situação fiscal é uma das piores do Brasil. O senhor acha que há uma crise de responsabilidade dos gestores? Olha, Thales, é uma pergunta muito interessante. Eu posso responder com certa propriedade, porque eu fui governador agora nos últimos 8 anos, antes de assumir aqui o Ministério dos Transportes. É uma crise fiscal sem o enfrentamento dos gestores. Isso é verdade, né? É uma crise crônica que retira a capacidade de investimento do Estado. Então, o Estado tem capacidade pequena de reação natural e muito menos ainda num momento extremado como esse. Mas dá para reverter? Dá. Eu, como fui governador de Alagoas também estava
colocado entre os 5 estados superendividados do Brasil, como é colocado o Rio Grande do Sul. Mas hoje o estado de Alagoas, diferentemente do que fora no passado, é o estado que mais investe os seus próprios recursos no Brasil, né? E deixou de ter as piores rodovias do Brasil para, segundo o ranking da CNT, ter as melhores rodovias do país, só para citar um indicador. Mas, assim, precisa fazer um enfrentamento local, né? Responsabilidade fiscal, o sujeito precisa gastar menos do que arrecada para poder poupar alguma coisa a fim de pagar a dívida que fora tomada durante muito tempo. E o Rio Grande do Sul não consegue cumprir essa agenda. Inclusive, ele tem dificuldade e nem está pagando a dívida com a União. Não é que ele paga a dívida com a União e se endivida, ele não está pagando, com uma liminar no Supremo Tribunal Federal, o que é muito equivocado. Imagina se o país conseguisse uma liminar para não pagar a sua própria dívida, o que aconteceria com o mercado. Mas é isso que ocorre por lá. Mas, nesse momento, nós não devemos olhar as questões fiscais do Rio Grande do Sul, nós devemos fazer o que estiver ao alcance do governo federal, porque foi isso que o presidente Lula determinou a nós. E o Ministério dos Transportes tem as condições, tanto operacionais quanto orçamentárias, para restabelecer o funcionamento das rodovias federais do Rio Grande do Sul em prazo adequado. Eu espero restabelecer pelo menos 90% de todas as rodovias federais no prazo de 30 dias. Nesse contexto orçamentário, ministro, voltou-se a ventilar ontem, a própria ministra Marina falou, me parece que o presidente Lula também já falou sobre isso, sobre a hipótese de tratar essa questão climática com o viés da prevenção como uma excepcionalidade fiscal, a exemplo do que foi feito com a Covid, o que permitiria ao governo dispor de mais recursos, né? Na prática, é gastar acima do teto com uma liberalidade fiscal compatível com a emergência. É possível fazer isso? De exceção em exceção, a gente vai acomodando acima do teto gastos que são bastante expressivos, né? Isso está sendo discutido a sério? Cogita-se essa ideia? Olha, Josias, eu nunca discuti esse tema dessa maneira. Eu, pessoalmente, né, além de ministro dos Transportes, eu tenho formação na área de economia. Eu não acho isso adequado. Eu acho que o Brasil deve cumprir as suas tarefas dentro do limite fiscal estabelecido. E a gente deve fortalecer o cumprimento das metas fiscais estabelecidas pelo ministro Haddad, porque esse conjunto de novas regras que iniciou com o PEC da transição, foi aprimorado com o novo arcabouço fiscal, permitiu a aprovação da reforma tributária, coloca o Brasil com fundamentos econômicos muito melhores do que a média dos países da nossa região e destaca o país internacionalmente. Nós estamos, ao mesmo tempo, Josias, gerando empregos. O país já gerou mais de 2 milhões de empregos desde que o presidente Lula chegou à presidência da República. Nós derrubamos a inflação, nós estamos reduzindo a taxa de juros também. Eu até gostaria que fosse num ritmo maior, mas o ritmo da redução da taxa de juros é o ritmo que o Banco Central entende adequado para manter a inflação controlada. Isso também está mantido. A gente tem gerado superávit da balança comercial recorde. O ano passado foi 100 bilhões, esse ano pode passar da casa de 100 bilhões. Né? Então, isso tudo reunida, o PIB cresceu 3%, esse ano vai crescer entre 2,5% e 3% novamente. Então, a gente precisa perseverar nessa direção, fortalecer a responsabilidade fiscal. O Brasil tem condição de dar respostas aos desastres dentro dos limites da responsabilidade fiscal, e eu acho que esse é o caminho mais adequado. A gente não deve criar excepcionalidades toda vez que as dificuldades aparecem, porque é exatamente isso que levou o Rio Grande do Sul a essa situação fiscal que o Estado vive. Gastar sempre mais do que arrecada, na hora que precisa gastar um pouco mais, não tem porquê. Nem tem o dinheiro e nem tem crédito. E quando soma-se essas duas coisas, a dificuldade aumenta muito. Então, eu acho que o ministro Fernando Haddad, com muita sobriedade, com dificuldade também, aliás, toda essa discussão que o Congresso Nacional tem feito com o governo nos últimos dias é em defesa da responsabilidade fiscal. Por exemplo, quando o presidente Lula vai ao Supremo Tribunal Federal a fim de solicitar que o Supremo reconheça que uma legislação não pode ser aprovada sem ter a sua devida receita,
ele está fazendo isso de maneira extrema na defesa da responsabilidade fiscal. Né? Por isso é que ontem o presidente Pacheco até teve com o presidente, nós não tratamos disso especificamente, mas por isso que esse tema é sempre muito quente, muito latente. Ministro, francamente, uma reunião do presidente no Palácio da Alvorada com o presidente do Senado e a principal questão, que é essa, né, que causou uma fagulha aí no relacionamento, ela não foi nem debatida, a questão desse recurso que o presidente enviou, protocolou no Supremo, que levou à suspensão do programa de desoneração de tributos para 17 setores aí da economia. Nem discutiram isso? Olha, eu acho, sabe, Josias, que o presidente conversou um pouco a sós com o presidente Pacheco. Não discutiu no jantar, né? O presidente Lula, às vezes as pessoas sempre estão colocando assim a capacidade, a dedicação do presidente em dúvida. O presidente Lula, ele é craque. Ele recebe a bola meio quadrada, sabe, Josias? Mas ele mata no peito, bota no chão e sai jogando. Obviamente, ele não ia conversar com o presidente Pacheco sobre temas delicados do cumprimento da responsabilidade fiscal, como é que o Pacheco pode ajudar, o que ele precisa fazer também para encontrar um meio termo, um equilíbrio para o país, no jantar. Não era o ambiente correto. No jantar, o presidente sorriu, o presidente contou a angústia da visita ao Rio Grande do Sul, o presidente tratou bem as pessoas, né? Ele fez uma relação ali e o presidente Pacheco também estava muito leve, muito solto. Eu conheço bem o Pacheco, votei nele para presidente do Senado recentemente, e eu senti que ele estava solto. Que eu presumo que se a conversa tivesse sido muito ruim, o Pacheco nem teria ido para o jantar. Ele teria dito assim depois da conversa: ô presidente, já que nós conversamos aqui, vamos ver se a gente outro dia se encontra. Eu não vou poder ficar para jantar porque eu tenho um compromisso com a minha esposa. Mas assim, ele ficou para o jantar, foi o último a sair. Então eu presumo que o presidente Pacheco está também encontrando um caminho. Mas o pano de fundo, Josias, dessa discussão é o seguinte: o presidente Lula foi ao Supremo em defesa da responsabilidade fiscal. E o presidente Pacheco tem compromisso com alguns setores da economia que são desonerados e também incluiu aquela desoneração de municípios, né? Isso precisa ter sustentabilidade, porque o Brasil recentemente fez uma reforma da Previdência, que elevou a idade de aposentadoria, elevou contribuição. Isso levou em consideração duas coisas: por um lado, as receitas, e por outro lado, as despesas. As despesas seguem crescendo. E se a gente diminui as receitas, como é a providência dessa nova legislação, tem que haver algo para fazer frente às despesas, porque senão vai aumentar o déficit. E a nossa luta, e a economia está dando certo, e o presidente está perseverando, é pelo equilíbrio fiscal. Senão vira o teto de gasto, que é como você fez essa comparação aí. Vem uma excepcionalidade, vem outra, e qual foi a grande tônica da gestão do Paulo Guedes? Nunca cumpriu um ano o teto de gastos. Fez o teto de gastos, mas todo ano rompeu o teto. Então, assim... Não, ministro, você está falando aí desse... Esse encontro do Lira com o presidente Lula terá resolvido esse problema? E quanto tempo durou? Não, acho que eles conversaram um pouco anteriormente e depois o jantar durou ali 1h30, uma hora e meia. Mas ele terá resolvido o problema, na sua experiência? Não, problema grave não tem solução simples, né? Eu acho que o problema do Brasil não é a relação do presidente Lula com o Rodrigo Pacheco. O problema do Brasil é a necessidade do cumprimento das metas fiscais estabelecidas. E eu costumo dizer aqui dentro do governo, Thales, para que o cidadão comum faça uma analogia ao nos assistir, é que responsabilidade fiscal é mais ou menos como dieta. Você tem que fazer, e você emagrece bem pouquinho a cada dia. E a meta só é cumprida mesmo, no caso da dieta, ali depois do 3º mês, 4º mês. E toda semana alguém chega na sua casa, oferece um chocolate, lhe chama para tomar uma cerveja. O problema aí é a reoneração fiscal. O problema aí é a reoneração ou a desoneração fiscal. Esse é o problema. O governo entrou com uma ação no Supremo para tentar desfazer o que o Congresso fez. Esse problema foi resolvido na conversa do Lula com o Pacheco? Não, eu acho que certamente a reunião ajudou, certamente. A reunião ajudou e a solução ela requer tempo e naturalidade.
né? Eu acho que o presidente Lula está correto ao defender a responsabilidade fiscal no país. E acho que o presidente Lula, um animal político que tem a devida compreensão, tem a profunda compreensão da necessidade da articulação política, só vai ao Supremo para defender a responsabilidade fiscal, porque compreende o que isso significa para a economia. E eu acho que isso é fortalecer o ministro Haddad e precisa ter um diálogo com o Congresso. E eu acredito que o presidente Pacheco vai, com o presidente Lula, construir algum meio termo a fim de permitir duas coisas. Permitir a valorização do Senado Federal, caso a qual eu faço parte, que precisa ser valorizada, porque é fundamental para o equilíbrio do jogo democrático do nosso país, e, por outro lado, garantir a sustentabilidade fiscal. Esse é o grande debate que toda a imprensa defende, porque, às vezes, Thales, o Josias tocou nesse ponto e é importante, às vezes há uma incongruência. A imprensa defende a responsabilidade fiscal, mas, nesse caso, não está falando do mérito, só está falando do modo que foi utilizado para garantir a responsabilidade fiscal. Então, eu acho que o presidente só foi para essa medida extrema a fim de garantir o cumprimento das metas fiscais no país. Ministro, antes da gente ter que encerrar a entrevista, só para voltar rapidamente também no ponto do Rio Grande do Sul, desse ponto de vista fiscal, o senhor citou aí o cuidado para essas excepcionalidades não irem se acumulando, mas a gente vê também a tragédia se acumulando de alguma forma. Dentro do que foi discutido nas reuniões, a gente está vendo agora, inclusive, o prefeito de Porto Alegre fazendo uma coletiva, falando da situação por lá, a gente vê também a situação se agravando em Santa Catarina. Algo foi dito e definido para esse plano ali de prevenção durante a própria emergência acontecendo, para que essa tragédia não aumente, não se espalhe ainda mais? Não, com certeza. Nós estamos todos trabalhando para que a tragédia, Natália, não aumente. O presidente garantiu os recursos. O Ministério dos Transportes, por exemplo, tem recurso no seu próprio orçamento, o Ministério da Saúde tem recurso no seu próprio orçamento, as Forças Armadas têm recurso no seu próprio orçamento. O que eu disse com relação à fala com o Josias é que a gente não deve criar uma excepcionalidade que coloque as condições fiscais do Brasil em risco para resolver nenhuma outra situação. A gente tem que focar para resolver a situação dentro das condições do país. E o que é fato é que o país tem condição de oferecer auxílio ao Rio Grande do Sul, como está fazendo. O Ministério do Transporte já está trabalhando no território, tem mais de 500 homens trabalhando, o Exército tem mais de 1.000 homens, tem homens da Polícia Rodoviária Federal e de tantos outros, do Ministério da Saúde e de tantos outros órgãos do governo federal que vão auxiliar decisivamente o estado do Rio Grande do Sul. Ministro, eu não queria perder a oportunidade de lhe fazer uma pergunta. O senhor é um bom analista político e se referiu agora há pouco ao presidente Lula como um animal político. E, de fato, ele é um animal político. O que eu lhe pergunto é, esse fiasco de 1º de maio, não lhe parece que o presidente deveria ter evitado protagonizar um fiasco de público tão evidente que ofereceu aos seus inimigos uma imagem para contrastar com as cenas foram produzidas aí recentemente pelo Bolsonaro em 2 eventos, um em fevereiro, outro mais recentemente na praia de Copacabana? Não lhe parece que foi um erro muito crasso esse? A organização do trabalho, Josias, ela modificou-se muito ao longo dos últimos anos. E houve 2 mudanças muito decisivas, a reforma trabalhista e o fim do imposto sindical, reduziu muito a capacidade de mobilização dos sindicatos. O presidente Lula talvez tenha imaginado que não teria um evento com aquela proporção. Ele até fez uma reclamação pública falando sobre isso. Mas o presidente Lula, ele não tem nenhuma dificuldade de comparar público com os eventos do Bolsonaro, né? A eleição própria foi isso. Eles fazem esse questionamento assim, porque, na verdade, o Bolsonaro está numa campanha pela sua absorção. E aqueles seus seguidores mais voluntariosos, eles o seguem, torcendo para que o Bolsonaro seja reabilitado. Ele está numa pré-campanha para tentar a reabilitação da sua inelegibilidade e depois tentar ser candidato a presidente da República. Então é um processo completamente diferente de um evento de 1º de maio. Agora, obviamente, as centrais sindicais elas não têm mais aquela capacidade de mobilização que já tiveram no passado, porque antes eram feitos shows públicos, eventos de grande porte com artistas nacionais, e hoje isso nem pode mais, nem eles têm recurso.
Então, obviamente, tem que se repensar esse tipo de evento, mas, tal qual você, o presidente Lula percebeu isso na hora. Mas o presidente Lula, as pessoas podem questionar o Lula em qualquer coisa, mas o Lula venceu 5 eleições de presidente da República. Ele venceu 2 próprias, 2 com a presidente Dilma, e depois de ter sido injustamente preso num processo ali capitaneado por Sérgio Moro e por Deltan Dallagnol, ele se reabilita, é candidato e vence de novo. Então, esse debate, se o Lula tem capacidade ou não de mobilização, é um debate de quem não tem, não quer fazer uma avaliação histórica da importância do presidente Lula desde a redemocratização do país. E ele é francamente o favorito para a próxima eleição. A gente precisa perseverar, acertar na economia, manter o Brasil estável, os poderes equilibrados, afastar esse risco de golpe, fortalecer a democracia, que certamente o presidente Lula chegará para a reeleição com muito mais condição do que qualquer outro candidato que nem tem nome ainda. O senhor é do MDB, é ministro do Lula e é do MDB. O MDB tem candidato a prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o Lula foi lá nesse comício e disse que o candidato fez campanha para o Boulos. O senhor acha que o presidente Lula errou? Não, eu acho que não acho que o presidente Lula errou. Eu acho que pedir voto nesse momento é uma questão complexa. Isso é uma questão de legislação. Eu nem sou tanto especialista, falei há pouco que sou economista, né? Então não quero dar opinião na área jurídica. Mas assim, Thales, o que eu acho é que a frente ampla que organiza o governo do presidente Lula, a palavra ampla significa exatamente isso. Nem sempre o presidente Lula estará no mesmo palanque dos seus aliados em todos os municípios do Brasil. Nós temos mais de 5.000 municípios. Então, aqui e acolá, nós teremos divergências, mas o que nos une é que nós enfrentamos uma tentativa de golpe, nós enfrentamos aquele enfrentamento à Covid e nos uniu no campo nacional. Nós tivemos candidato a presidente no primeiro turno, o MDB, foi a Simone. Foi uma candidatura até dividida. Eu até votei no presidente Lula no primeiro turno. Mas, assim, no segundo turno, a própria Simone apoiou o presidente Lula, ajudando na construção da frente ampla. Então, eu acho, assim, eu faço a seguinte avaliação aqui dentro do governo. Eu acho que a frente ampla, ela é, inclusive, maior um pouco do que o lulismo, que é maior do que o petismo. E o presidente Lula, ele deve ampliar mesmo, porque ele isola a extrema-direita, o quanto mais à direita possível, a fim de ter a maior parte do centro e a esquerda. Isso dará a ele muito mais condição de disputar a eleição adiante. Então, no município agora, finalizo dizendo, haverá algumas divergências pontuais, mas isso dificilmente influenciará negativamente a constituição de uma frente ampla para levar adiante essa estabilização econômica, das instituições que o Brasil está vivendo, das relações internacionais que o Brasil está vivendo com o retorno do presidente Lula à presidência da República. É impressionante o que virou a política no Brasil, né, ministro? O senhor está aqui traçando esse quadro de frente ampla e tal, falando contra o golpismo, e o candidato do vosso partido em São Paulo, Ricardo Nunes, se associa justamente ao Bolsonaro, né? O que virou a política brasileira? É impressionante isso, não acha? Eu acho que o Ricardo se associou ao Bolsonaro mais na tentativa de que o Bolsonaro tivesse um candidato. Ele não tem perfil do bolsonarismo. É que o ex-governador de São Paulo, José, foi candidato à reeleição, ele teve a mesma possibilidade do Ricardo, mas ele preferiu ser candidato sem o apoio do Bolsonaro, lembra naquele momento? Aí o Bolsonaro botou um candidato e ele não foi para o segundo turno. Foi a primeira vez que um governador de São Paulo disputou a eleição e não foi ao segundo turno. No segundo turno foi Haddad, candidato do Lula, e Tarcísio, o candidato do Bolsonaro. E ele era o governador e não foi para o segundo turno. Se ele tivesse sido o candidato do Bolsonaro ou do Lula, talvez ele tivesse ido ao segundo turno. Então, num ambiente de polarização extremada, que a gente precisa trabalhar para diminuir, que a gente precisa fortalecer as teses do centro, que a gente precisa voltar a fazer política com evidência, precisa compreender as coisas com a devida profundidade para sair daquela política feita em 120 caracteres no Twitter ou numa postagem no Instagram de 15 segundos, num story do Instagram de 15 segundos, fazer com a devida profundidade para a gente encontrar soluções para os problemas do país e não apenas soluções retóricas.
que é o que a gente está vendo em muitas frentes. Então, as próprias campanhas, elas tentam articular isso, né? As necessidades da campanha com essas visões de mundo. Então, eu acho que o prefeito aprendeu com a derrota do Rodrigo Garcia. E aí ficam nesse papo de que é andando junto com o Bolsonaro ali no shopping, mas não de mão dadas, né, ministro? Queria agradecer muito aqui pela sua presença com a gente, seu tempo e disponibilidade aqui no All News, mesmo no meio dessa correria toda. Desejo um bom trabalho por aí, a gente segue se falando para uma próxima, viu? Obrigada.